Eles querem nos vencer pelo cansaço. Estão conseguindo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Se estão conseguindo nos vencer pelo cansaço? Se estão conseguindo fazer com que a gente simplesmente desista dessa história? Se estão conseguindo fazer com que a gente esqueça e deixe isso para lá? Se estão conseguindo fazer com que a gente deixe de achar esse problema relevante? Eu pergunto para vocês, estão conseguindo? Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários. Porque para mim está muito claro que é essa tentativa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, segunda-feira, aconteceu mais uma reunião da CPI. E eu acredito que foi basicamente a reunião de encerramento da CPI. Então eu resolvi trazer um resumo aqui para vocês, né? Como é que acabou essa CPI. Aconteceram duas coisas interessantes. E eu vou mostrar essas duas coisas, obviamente, no final. Mas eu garanto que vocês vão achar interessante. Então, resumindo. No início da reunião, a Carol chamou, né? Enfim, convidou os outros membros da reunião a responder algumas perguntas que o Janderson havia feito na reunião passada. O Janderson chegou a perguntar, né, enfim, diversas perguntas sobre o andamento da CPI. Eu cheguei a colocar essas perguntas no vídeo, no último vídeo sobre a CPI. E a Carol, então, respondeu o Janderson, tá? Não foi necessariamente nessa ordem, mas o que ela falou para o Janderson? Que a CPI não sabe quem ordenou, quem executou e quem autorizou a publicação da exoneração da subprocuradora sem assinatura. Quem comunicou a servidora e como ocorreu e qual a justificativa dessa exoneração, né, ter sido feita a toque de caixa. Quais os atos o Caio Valásio tomou sozinho, sem conhecimento e assinatura da mesa diretora, tá? Como, por exemplo, a notícia crime contra Carol Canabrava e o Júnior de Souza em nome da Câmara Municipal. Não sabem quem ordenou o recolhimento dos celulares, se foi o Caio, se não foi, não sabe como que sucedeu. A Marli de Luquinha falou que não partiu, ela falou que não partiu dela nenhuma recomendação sobre o recolhimento dos celulares, tá? Ela disse que chegou na reunião, ela foi informada sobre o recolhimento e que sem pensar ela entregou os celulares, tá? Sem problematizar isso. E ela disse também que entregou os celulares sem nenhuma intenção ou maldade, tá? Então ela apenas reafirmou que a decisão não foi dela, tá? E ela não foi consultada nem informada antecipadamente sobre esse ato. Ivan não quis responder as perguntas do Janderson se o Ivan não considera como assédio o fato do Caio ter proibido a servidora de entrar no plenário na reunião extraordinária sobre cargos e salários. O Janderson perguntou quem mandou recolher os aparelhos celulares, quem recolheu, por que recolheu, qual foi o assunto dessa reunião, quem participou da reunião, quem que participou dessa reunião esteve do início ao fim, quem convocou a reunião, quais as provas possuem as respostas para todas essas perguntas. O Ivan optou por não responder nenhuma dessas perguntas, tá? 14 oitivas que poderiam responder todas essas perguntas foram negadas. E nós ficamos sem a resposta de todas essas perguntas. O objetivo da CPI era responder essas perguntas. Então, a Carol Canabrava colocou para votar a inclusão no requerimento da CPI os mesmos atos, tá? Só que escritos como se tivessem sido escritos para crianças com Alzheimer. Escritos de forma que não existiria dúvida sobre o que é para investigar, tá, pessoal? O Ismael votou contra. Uau, que surpresa, né? O Ismael votou contra, acha que tem que abrir uma outra CPI. Contamos com o seu voto, Ismael. Ivan José de Deus e Marli de Luquinha também votaram contra incluir novos assuntos na pauta dessa CPI. A Carol votou a favor e eu vou fazer o recorte da justificativa dela porque eu concordo muito com ela, tá? Muito com a Carol Canabrava. Então vamos ouvir a Carol, o argumento da Carol para votar a favor de incluir na pauta, né, de investigação da CPI o que a gente está falando que já tem que investigar há muito tempo. Vamos ouvir a Carol. Bom, eu voto favorável. Primeiro, entender que existe conexão com o fato que originou esse requerimento. E segundo, por entender o papel que eu tenho que fazer aqui enquanto comissão, enquanto vereador, enquanto fiscalização. Aqui dentro dessa comissão, realmente, pode ser aberto por qualquer um esse requerimento. Mas esse assunto, além de ter conexão com a CPI, ele bateu aqui na nossa porta. E todos nós aqui presentes ouvimos ele. Seremos omissos a um fato que tem conexão ao que nós estamos investigando aqui?
Nós vamos passar pano nisso e esperar a atitude de outro, para que outro entre com requerimento para fazer essa investigação, sendo que esse assunto está dentro da CPI e tem conexão com o que a gente está investigando? Com todo respeito aos nobres pares, se vocês não estão entendendo que isso fere os interesses públicos e precisam ser investigados, eu não entendo qual que é o papel de cada um de vocês aqui dentro dessa CPI. É decepcionante ver omissão em reprovar, em fatos, por requerimentos, como disse aqui já, que poderia ser feito por qualquer um. Mas o que está sendo levado nesse requerimento são fatos que têm conexão com o que nós estamos investigando. E que, acima de tudo, todos nós que estamos aqui ouvimos o que foi apresentado. Eu, Carol, o meu compromisso, além de fazer o trabalho com essa investigação, é não ser omissa. Tá? Então, se essa comissão opta por não investigar os fatos conexos, de não levar adiante situações preocupantes, para não falar outra coisa que a gente escutou aqui, com certeza continuarei meu trabalho de outra forma. Depois disso, Ismael Soares e a Marli de Luquinha chegaram a falar, enfim, chorar um pouco a respeito dessa fala. Foi aí que a Marli de Luquinha falou algo extremamente revelador, tá? Que eu vou colocar para vocês no final, vocês vão ver daqui a pouco. E depois disso, o Ivan passou a ler o relatório, né? O relatório pré-relatório, tá? Antes de ser o relatório final. Os argumentos que ele trouxe no relatório são os argumentos que ele trouxe ao longo da CPI. Não achei que teve nenhuma novidade nesse sentido. Ele falou sobre todas as provas recolhidas, tá? Mas ele não mencionou quais deixaram de ser recolhidas, né? As provas queriam responder as perguntas que não foram respondidas. Ele disse apenas que todas as oitivas foram negadas, mas não falou quais que foram as oitivas, pelo menos na leitura, não falou quais que foram as oitivas solicitadas, nem os motivos pelos quais essas oitivas foram solicitadas e nem os argumentos dos membros da CPI para negar essas oitivas, né? Aí vocês podem me falar aí, Raquel, olha, esses vereadores estão realmente comprometidos com a mentira, esses vereadores estão realmente comprometidos com um mega esquema bizarro, perigoso que existe dentro da Câmara Municipal, que eles não querem expor para o povo de Sete Lagoas. Os vereadores estão comprometidos com pessoas que praticam assédio moral, abuso de poder dentro da Câmara Municipal. Esses vereadores estão escondendo algo muito pior do que essa CPI está se propondo a investigar. Ou vocês podem dizer, só de sacanagem eu vou brigar. Só de sacanagem. Porque eu tô cansada. Mas sabe o que a gente faz quando a gente tá cansado? A gente descansa. A gente dorme. A gente vê um filmezinho na Netflix. A gente passa um tempo com as pessoas que nós amamos. E no dia seguinte a gente acorda e faz o que tem que ser feito. É assim que funciona quando a gente tá cansado. A gente descansa e depois faz o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, gente? O que tem que ser feito é não deixar isso passar. Doa quem doer, custe o que custar. Sofra o que sofrer, canse o que cansar. Porque essa Câmara Municipal é nossa. Essa Câmara é nossa, pessoal. Quem determina o que acontece ou não nessa Câmara somos nós. A gente pagou para isso. E eles estão querendo nos vencer pelo cansaço. Vocês vão deixar? Vocês vão deixar isso, gente? Vocês vão deixar? É muita preguiça deixar isso passar. Eu não deixava. Eu não vou deixar. Por que eu não vou deixar? Eu vou mostrar aqui uma fala da Marli de Luquinha, que basicamente, enfim, mostra como é importante que essa CPI aconteça. Essa fala da Marli de Luquinha mostra pra gente porque a gente precisa tirar certas pessoas da Câmara Municipal, da nossa Câmara Municipal. Vamos ouvir a Marli. E para deixar um exemplo para vocês, eu já participei de outra CPI. Na gestão do ex-prefeito Márcio Reinaldo, eu participei de uma CPI. Inclusive, tem algum servidor dessa casa, que hoje funciona nessa casa, foi lá em casa e falou assim, eu vim aqui te pedir para você desistir da CPI, para você sair da CPI, não levar essa CPI adiante. E eu falei, não, eu estou aqui e nela eu vou continuar. Marli de Luquinha, quem foi o servidor da Câmara que pediu para a senhora não participar dessa CPI? É um dos possíveis investigados que está pedindo para esvaziar a CPI, Marli? Quem foi, Marli, que falou isso para a senhora? Inclui isso aí na pauta da próxima CPI, investigar quem falou isso para Marli de Luquinha. Fim do ano chegando e Janderson, eu gosto de Janderson. Não tá, ele é igual eu. Tá cansado? Então vamos descansar, mas depois tem mais. A gente continua.
Não vai parar dessa forma, não. Vamos ouvir o Janderson. Foi falado pela senhora, foi falado pela vereadora Marli, já que a CPI aí indeferiu, eu vou entrar com esse requerimento e deixa que o plenário decide. É isso aí. Ele vai entrar com um requerimento. E a gente já sabe que vai ser aprovado, não é verdade? Ou quem é que vai se desgastar para não aprovar isso? Quero saber, porque 5 a gente já tem. Marli falou aí, cansou de falar que ela é a favor da investigação. Então, Marli vai assinar. Rodrigo Braga assinou a primeira, né? Vai assinar essa também. Todos esses vereadores que estão aí deram desculpa que o requerimento estava mal feito, que por isso não poderiam investigar. Então, vão assinar. Né? Eu acho que tem que fazer outra CPI mesmo. Aí a gente começa a investigar isso em ano de campanha, né? O povo, desculpa, eu sou um amor, eu sou muito fofa, eu sou muito educada e muito carinhosa, só que eu também não sou de ferro. Eu quero saber o que esse povo tá ganhando pra fazer essa palhaçada, essa burrice homérica, tá? E eu quero sim que o Janderson apresente isso, porque eu quero saber quem vai ter coragem de não assinar. Porque o desgaste tá pouco. Eles estão pedindo mais desgaste, eles querem mais desgaste, o desgaste tá pouco. Desgaste político, eles querem mais, eles estão implorando por mais desgaste político. Então eu quero que o Janderson coloque lá, assim, se ele tá realmente interessado em investigar isso. Quero saber quem assinou o outro e não vai assinar esse. Quero saber quem aí da CPI que falou sobre o problema do requerimento, que na verdade queria investigar, mas que não vai assinar. Eu quero saber. Enfim, gente, a Carol chegou a fazer uma fala de 20 minutos muito boa também, resumindo tudo que aconteceu. Tá? Eu iria colocar essa fala na íntegra aqui, só que, enfim, o vídeo ia ficar muito gigante. Eu aconselho que vocês, como sempre aconselho isso, vejam a reunião na íntegra, tá? Especialmente essa, muitas coisas ficaram claras. E aí, vamos para outra CPI? Animam? Bora? Só de raiva? Só de sacanagem? Eu animo. Animo. Tô nem aí, vambora. Enfim, pessoal, me dizem o que vocês acham, vale a pena ou não vale, vocês estão cansados ou não estão, o Janderson vai ou não vai fazer esse requerimento, os outros vereadores vão ou não vão assinar, a gente vai para briga ou não vai de novo, a gente vai fazer o que é certo ou não vai, a gente vai desistir ou não vai, me diz aí vocês, eu aconselho a descansar hoje e amanhã brigar, é isso que eu aconselho, tá bom? Um beijo para vocês, se inscreve no canal, tchau!